Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Hoje é o dia da sua vitória. Quem veio aqui com esperança, com expectativa? Quando a gente vem na casa do Pai, a gente sempre tem que vir com esperança. Porque na casa do Pai sempre tem algo bom, né? Não sei se vocês têm boas lembranças da casa do Pai. Mas se você não tiver boas lembranças da casa do Pai, porque de repente você não teve uma infância abençoada, ou de repente você já não está mais com o seu Pai, isso causa tristeza, você tem que lembrar que você tem um Pai celestial. E quando você vem na casa do Pai, ali tem alimento para você em abundância, ali tem alegria, ali tem esperança, e é aqui que você está hoje. Então a gente nunca pode vir para o culto de qualquer maneira. A gente sempre tem que vir na expectativa. O que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que Ele quer me entregar? O que Ele tem para mim? Mas também não é só você vir para estar recebendo. Nós estamos na matéria de teologia do culto no Instituto Teológico, né? E nós estamos falando sobre a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é quando você vem para a casa do Pai para entregar algo a Ele. A verdadeira adoração não tem a ver com aquilo que nós vamos receber, mas a verdadeira adoração tem a ver com aquilo que nós vamos dar, porque nós reconhecemos a grandeza de Deus, o amor dEle. E quando nós estamos na casa do Pai para verdadeiramente adorar a Ele, em que a gente vem naquele tempo. Qual é o tempo que eu vou adorar o Pai? Eu estou aqui, eu cheguei aqui, chegamos aqui às 8 da noite. E vamos sair próximo das 10, que é o horário normal do nosso culto, né? E culto quer dizer prestar uma homenagem a alguém. Quem você veio homenagear hoje? A Deus, ao nosso Deus verdadeiro. Então muitas vezes a gente vem só com a expectativa de estar recebendo. Mas o verdadeiro culto é aquele que a gente adora. É aquele que a gente reconhece a grandeza de Deus e sabemos que sem Ele nós não seríamos nada. Sem o amor dEle nós estaríamos completamente perdidos, sem esperança, sem saber o que nós faríamos da nossa vida. Porque quantas vezes nós já não estivemos em desespero? Será que só eu algum dia estive em desespero e foi Deus que me socorreu? Ou você também esteve? Quem já teve no momento que você pensou que era o fim, que não sabia mais o que fazer, e Jesus te pegou pela mão? E Jesus te trouxe novamente. E Ele acrescentou algo extraordinário na sua vida. Ele te deu novamente esperança. Porque Cristo, Ele é vida. E aonde Cristo está, ali tem vida. Amém? Eu quero ler com vocês um versículo da palavra de Deus. Está em 1 Coríntios 13, 13. Pode colocar lá para mim? Todo mundo praticamente conhece esse versículo, né? Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, a fé, a esperança e o amor. São três ingredientes, digamos assim, que não podem faltar na vida do cristão. Quando nós estivermos desprovidos de fé, ou de esperança, ou de amor, nós estamos tribulados. Nós precisamos, né? O apóstolo Paulo ali exorta a permanecer em Cristo, guardando essas três doutrinas, né? Mas cada uma dessas doutrinas tem algo diferente, né? Sabe quando a mãe vai fazer uma comidinha em casa? Uma tem sal, tem a pimenta, tem o alho, tem a cebola. Cada um tem um tempero. É lógico que o amor é o maior deles, e nós vamos ver por quê. Mas a fé, né? Hebreus 11:1. Vamos falar primeiro sobre a fé.
O que o livro de Hebreus nos ensina? Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza, fala certeza, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza. Quando você tem fé em algo, por exemplo, vem um profeta e te fala alguma coisa, você vai pedir um aconselhamento, o pastor te dá um conselho, e você tem fé, mesmo que aquilo que os teus olhos naturais não estejam vendo, você tem fé e você se movimenta nisso, você vai atrair com que essas coisas aconteçam. Porque a nossa fé, ela tem que estar em movimento. Eu lembro que a pastora sempre contava para nós que ela profetizava quando ela se converteu, os pais dela ainda não eram convertidos. E a mãe dela tinha um bar, né? Os pais, né, tinham um bar. E eu também não era convertida, né? Eu só sei de ouvir falar. Mas não era convertida. E quando eu fui trabalhar na secretaria da igreja, eu achei a ficha do pai e da mãe dela. Eu falei, nossa, mas essa ficha está aqui desde quando? E ela falou assim, eu coloquei no hall de membros pela fé. Porque os meus pais ainda não eram convertidos. Mas eu tinha certeza que eles iam se converter. Então tudo falava ao contrário. Tudo falava ao contrário, que eles não iam se converter, que eles eram de outra religião, que eles professavam outra fé. Eles, né, vendiam bebida alcoólica. Então, tipo assim, se você olhar pelos olhos naturais, é impossível que aquilo acontecesse. Mas ela, pela fé, ela colocou, né, essas fichas no hall de membros. Então, tá vendo como a gente trabalha com essa fé? Nós temos que trabalhar isso no nosso interior. Porque muitas vezes a gente quer muito que algo aconteça, de repente que alguém da sua casa se converta, ou o teu casamento não está indo bem, mas ao invés de você começar a alimentar a sua mente, porque a nossa batalha é onde? É na nossa mente. Se nós não alimentarmos a nossa mente com aquela fé, com aquela certeza de que vai acontecer aquilo. Se você não se movimentar em direção disso, a gente começa a ter o contrário, medo. Porque o contrário da fé é o medo. O medo é a fé nas coisas ruins. Nós sempre vamos gerar fé. Ou fé para as coisas boas, ou para as coisas ruins. Nós explicamos isso no retiro. E aí a gente começa a trabalhar com o medo. E a gente começa a alimentar este medo. Então nós temos que cuidar muito bem com aquilo que nós estamos pensando, que muitas vezes nos desanimamos porque abrimos brechas para que os nossos pensamentos comecem a ser contaminados. E nós não nos movemos em direção da fé verdadeira, daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que realmente vai acontecer. Ou muitas vezes nos comportamos como crianças imaturas e mimadas, de quando o pai não deixa fazer algo, ou não é do jeito que eu quero. Eu pensava que ia ser esse mês e não foi. Deus não está nesse negócio, e você começa então a se rebelar. E aí você começa a alimentar o lado rebelde, e a sua fé vai se esvaindo. Você já não tem mais esperança que aquilo aconteça. Então nós precisamos cuidar muito bem com os nossos pensamentos. E ter certeza, convicção. A convicção, ela tem que ser constante em nossas vidas. É verdade sim que passamos por tribulação. É verdade sim que muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós queremos, ou da forma que nós almejamos que aconteça, ou da forma que falaram para nós que iria acontecer. Mas se nós começarmos a alimentar uma fé contrária, nós vamos sempre nos afastar do nosso propósito. Nós sempre temos que caminhar na palavra. Mas depende de qual palavra vamos caminhar. Lembra quando nós falamos do profeta? O profeta Elias, ele combateu com mais de 900 profetas de Baal.
e de Acera, né? Agora lembramos o nome, que a gente ficou falando na aula. Como que era o nome da outra profetisa, né? Ele combateu com quase 1000 pessoas. E só ele estava falando sobre o Deus verdadeiro. E olha a fé que ele teve, a convicção que ele teve. Ele falava assim, ó, se Deus é Deus, adora Ele. Se não, adorem a Baal. Depende daquele que vai fazer com que chova. E ele desafiou 900 profetas. E ele teve essa convicção dentro dele. E aconteceu. Mas de repente, por uma palavra de Jezabel, que falou para ele que ele seria perseguido, que ele seria morto, ele se amedrontou e foi para a caverna. Vocês entenderam que a fé saiu, o medo entrou? E quando o medo entra, a gente vai para a caverna, a gente vai se esconder. E tem muita gente que, ao invés de, quando está enfrentando uma tribulação, exercitar sua fé de uma maneira sobrenatural e vem rompendo, a pessoa se afasta, se isola dentro de casa. Eu prefiro permanecer sozinho, eu não quero conversar, eu não quero orientação, eu quero me fechar. E às vezes você não se fecha no teu físico, mas às vezes você se fecha no teu interior. E você começa a alimentar aqueles pensamentos que nada está dando certo e você não consegue perceber as coisas que estão se movimentando à sua volta e você vai contribuindo para que as coisas ruins comecem a acontecer. Porque você começa a ter medo. E o medo é uma brecha onde o inimigo entra e começa, é como se fosse uma traça, vai corroendo a tua fé. E quando você vê, você está completamente desanimado, completamente sem esperança nenhuma. Então a fé, o que nós vimos ali em Hebreus é a certeza. E às vezes, pelo contrário, nós temos essa certeza. Foi nos dado uma palavra, ou Deus falou conosco, de repente Deus falou com você na oração, e Deus te deu uma palavra e aquilo gerou uma fé dentro do teu coração, e você olha ao redor, parece que está tudo turbulento, está tudo ao contrário daquilo que você acredita, mas você sente o quê? Paz. Já aconteceu isso? De você sentir uma paz, a paz que excede todo entendimento? E você está vendo que as coisas não estão acontecendo para aquilo, mas você tem certeza que vai acontecer. É certeza que vai dar certo. E aí você começa a passar por essa tribulação, e você vai começando a derrubar as muralhas, vai derrubando. Davi, ele é um herói. Ele era humano, sim. Ele pecava, ele teve vários erros, mas ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava a presença de Deus. E quando ele viu que alguém estava ali denegrindo a imagem de Deus, ele, pela fé, ele não era o maior, ele não era o mais treinado, ele não era dos grandes exércitos. Ele estava lá na casa do pai dele, quando ele foi levar comida lá para os seus irmãos. E ele começou a ver os gigantes, né, os filisteus, falando mal do Deus dele. E ele falou, não, eu vou lutar contra esse gigante. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derrotou todos aqueles que tinham sabedoria, que tinham treinamento, que tinham porte físico, que tinham as armas mais poderosas. Ele derrotou por quê? Ele confiou no Deus vivo. Ele teve fé e ele rompeu com todo o natural, e o sobrenatural foi atraído, porque quando o Senhor é conosco, acontece como foi com o profeta Elias. A fé agrada a Deus, e Deus está te chamando hoje para um novo nível de fé. O reino de Deus, ele está em movimento. Nós não podemos ter a mesma fé hoje do que nós tínhamos ontem. Ah, pastora, mas eu estou tendo fé e não está acontecendo. Gera fé maior. Se alimenta. Fala, profetiza, declara. A tua palavra tem poder.
Declara para você mesmo. Tantas vezes você está esperando que um profeta venha, e às vezes o profeta vem, o profeta fala, e mesmo assim você não acredita. É porque você mesmo está precisando gerar essa fé. Você está precisando engrenar esse motor que está dentro de você, e talvez esse motor esteja parado, esteja travado, porque você mesmo não está se movimentando. Você está deixando que a ferrugem corroa todas as coisas e está paralisando. E aí você acha que as coisas não estão acontecendo, mas aí é que você tem que vir e fazer acontecer. É quando você quando você está desanimado, que você tem que vir mais para a igreja, tem que vir mais para os cultos, tem que vir para a intercessão e começa a depositar lenha, que daqui a pouco aquela engrenagem vai pegar fogo. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar pensando no natural, porque nós não somos filhos de um Deus natural, nós somos filhos de um Deus sobrenatural. Sobrenatural. Então não fica parado, não fica desanimado. É verdade sim que o desânimo vem, mas anda com pessoas que tenham fé, que pessoas que te impulsionam. Às vezes você está desanimado e daí você vai procurar aquele que está mais desanimado que você, aquele que não professa a mesma fé. E daí essas pessoas vão te encher de entulho. Quando você estiver assim, você tem que procurar aqueles que estão com fé, aqueles que estão de pé, aqueles que vão te dar uma palavra de ânimo, aqueles que vão te impulsionar para o teu propósito, não para aqueles que vão te afastar. Começa a ver as companhias, começa a ver aquilo que você está ouvindo. O que vocês têm ouvido? Quais são as pessoas? Às vezes você vai pedir conselho para uma pessoa que é ímpia. Vai falar da tua vida pessoal com um ímpio. E daí o ímpio vai te dar um conselho totalmente que vai destruir ainda mais a tua fé. Nós precisamos falar com aqueles que estão motivados, com aqueles que estão empolgados, porque aqueles que estão cheios de fé, a fé dele está tão grande, a esperança dele está tão grande que está transbordando, e quando ele toca naquela pessoa, ele começa a incendiar, ele começa a gerar vida, porque aonde há luz as trevas desaparecem. Mas parece que quando estamos na escuridão, quando estamos nas trevas, quando estamos sem esperança, nós vamos procurar trevas, e um abismo chama outro abismo. E aí você começa a falar com a pessoa lá do teu serviço: meu Deus, lá em casa está tão difícil, lá em casa está tão terrível, está acontecendo isso, meu filho faz isso, meu casamento está assim. Tem doença, tem enfermidade, não tem dinheiro, e o outro vem: pois é, está difícil, né? A economia do país realmente está complicado. Sabe que lá em casa não está diferente. E aí essa pessoa, em vez de te animar, vai te dizendo: é normal, está todo mundo passando por isso. Está ruim igual. Você está sem esperança, eu também estou. Ai, vamos sair, vamos dormir que é melhor. E aí você, em vez de vir para o culto, você vai para casa e fica ali trancado, aprisionado, enquanto temos uma arma poderosíssima, que é a fé. A fé. Talvez você precise ter fé em você mesmo. Você desacreditou de você, você já não acha que não tem mais jeito. Mas quando você fala com Jesus, você diz: você tem valor. Ele pagou um alto preço. Parece que todo mundo repete isso para você. Você tem valor, Jesus pagou um alto preço. Mas enquanto isso não entrar no teu coração, que Ele deu a vida dele, o algo mais precioso, para que você não vivesse em escravidão, para que você não vivesse no pecado, para que você não vivesse em desesperança, para que você não vivesse na guerra, na luta. Enquanto não entrar isso dentro do teu coração, enquanto não for uma revelação, vai ser só palavras repetidas que não vão fazer efeito, não vão surtir efeito, porque você não as pratica. Tem pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus.
são religiosos. Vêm para o culto por religiosidade. Frequentam as reuniões por religiosidade, mas nunca entregaram uma verdadeira adoração. Quando você olha no louvor, a pessoa está ali distraída. Ela só está presente. Mas aquilo não muda a sua vida. Você sabe que Jesus morreu por você. Mas isso não muda a sua vida. E você continua vivendo ciclos repetidos, repetidos, repetidos. E Satanás continua se apropriando daquilo que é seu. No retiro eu fiz uma pergunta. Você sabe qual é a autoridade que Satanás tem? Você sabe? Qual é? A palavra de Deus diz que ele não tem nenhuma autoridade, que Jesus tirou toda a autoridade. Mas sabe qual é a autoridade que ele tem? Aquela que nós mesmos damos para ele. Ele só vai ter autoridade nas coisas que você permitir. Se você der autoridade para ele, pode saber que ele vai se apossar mais rapidinho. Gerou dúvida. Gerou desânimo. Gerou depressão. Ele está ali. Ele não vai perder a oportunidade. Mas você tem que lembrar que o Espírito Santo também está ali. E na menor oportunidade que você der, ele vai transbordar o teu coração. Quando você for sincero com ele e falar assim: Espírito Santo, eu não tenho essa fé, mas eu quero ter. Espírito Santo, eu estou afastado. Eu estou me sentindo distante, eu estou me sentindo longe. Eu estou sentindo sem esperança. Me ajuda. E começa a se movimentar. E começa a declarar, e começa a orar. E você vai ver como as coisas vão mudar. Porque a tua palavra não vai voltar vazia. Ela vai voltar cheia de poder e de autoridade. Tiago 2:26 fala que a fé sem obras é morta, né? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nós precisamos estar ativos. A nossa fé tem que ser ativada. Ela tem que estar em movimento. Não pode estar parada, não pode estar paralisada. E talvez você nem saiba mais para que eu preciso ter fé mesmo. Você está tão... Já viu que a pessoa está tão atolada de problemas que ela já nem sabe mais que tipo de esperança ela precisa ter. Mas você tem que declarar. Você tem que declarar sobre o teu filho. Ele está desviado, mas ele não é do mundo. Ele não é do mundo. E você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar que o teu ministério está paralisado. Já passou o teu tempo. Passou nada. Você está vivendo aqui é porque você tem um propósito ainda. Não tem idade. Não importa se você está pequenininho. Se você já é grandão. Se já foi pastor e de repente está aí parado. Deus quer usar a cada um de nós. Ah, mas tem tanta gente capacitada na igreja. Mas Deus fez você diferente. E você também é capacitado do teu jeito. Porque foi Ele que te criou. E Ele não erra. Ele criou cada um de nós de um jeito. Um mais empolgado, o outro mais tímido. Um com fala mansa, o outro com fala mais aguda. Mas cada um de nós tem um propósito.
Cada um de nós carrega a vida dentro de si. Se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está dentro de você. E Ele gera vida. E vida gera vida. Vida não gera morte. Vida gera vida. Ele quer te usar para que você leve esperança, mas eu estou desanimado. Mas planta a esperança que você vai ver aonde que vai o teu desânimo. Fala do amor de Deus. Aquele que é para você falar, não vou eu falar, porque eu nem conheço essas pessoas. E sabe que quando a gente deixa ser usado é tão tremendo que você esquece dos seus problemas. Sabe por que a gente fica aprisionado no problema? Porque a gente só pensa nele. E aquilo que a gente pensa, a gente é. Então se você está pensando na tua dívida, você virou uma dívida ambulante. Você está pensando na solidão? Você é a própria solidão. Porque aquilo que o homem pensa, isso ele é. E o que você tem pensado sobre você? Eu sou um infeliz? Então a infelicidade vai caminhar com você. Tem um exemplo do retiro que é da mãe do pastor Edson. Pastor Edson não é aqui da nossa igreja, lá da fazenda, né? Mas é um testemunho que ela deu que me impactou muito. E ela recebeu uma palavra que o filho dela ia ser pastor. Só que ele não era pastor na época, né? O filho dela, o Edson, na época. Ele era totalmente virado. Ele estava no mundo da criminalidade, da alta criminalidade. E ela falava assim, o meu filho é pastor. Mas ele estava preso. E ela dizia, o meu filho é pastor. Mas ele foi condenado. Mas meu filho é pastor. E todas as coisas aconteciam. E ele ganhava, né, sentença sobre sentença, delito sobre delito, saía, cometia mais delito. E ela continuava declarando, meu filho é pastor. E o que ele é hoje? Pastor. Porque uma mãe não desistiu. Uma mãe falou para o mundo, não importa o que o mundo está falando, não importa o que os homens estão julgando, não importa o que ele está fazendo, o que importa é aquilo que eu creio, e eu tenho fé que o meu filho vai ser pastor, e hoje ele é pastor. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé pode mudar, transpassar uma montanha, mudar de lugar. Aí a gente pensa que é uma montanha, é um monte aqui, né? Vou mudar esse monte daqui, o Monte Carmelo para o monte, né? E não é. Tá vendo esse monte que era a criminalidade? Esse monte que era a falta de fé, a falta de Jesus. Pela fé, ela conseguiu destruir e mudar esse mundo e tirar e começar a criar um monte completamente direcionado para Deus. E hoje ele ajuda tantas pessoas. Ele é o que mais se articula, né? Das pessoas de fora. Ele vai e fala do retiro de cura e libertação. Ele traz pastores de outra igreja. Ele vai lá, fala com o pessoal lá da Fazenda Rio Grande, com os políticos. Ele vai se envolvendo e ele vai falando do amor de Deus. E ele vai produzindo vida. Porque um dia uma pessoa acreditou. Você está profetizando sobre a vida do teu filho? Ou você está só vendo as circunstâncias? E quando você não está falando nada, você está sendo conivente? Quando você está com medo, você está sendo conivente? Manda o medo embora. Fala para o meu Deus, nada é impossível.
Meu filho é isso. O meu esposo é isso. A minha filha é isso. Eu sou isso. Talvez você mesmo esteja precisando desta mudança. E fala, eu não aceito ser assim. Caiu, levantou e toca de novo e fala, eu não aceito, eu não aceito. E muda. Jesus já venceu tudo por nós só temos que nos apossar disso. Você só tem que acreditar. Ele já venceu o pecado. Ele já pagou o preço. Você não precisa ficar escravizado. Ele já venceu a pobreza. Ele já venceu tantas coisas. Nós só temos que ter fé e continuar declarando, e continuar profetizando, e alimentando a nossa esperança, que daqui a pouco, quando a gente vê, já aconteceu. Romanos 5, do 1 ao 8. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Até o 8, né? A esperança. O que é essa esperança? Vocês viram ali que a tribulação gera perseverança? E muitas vezes nós estamos questionando, mas por que eu estou na tribulação? Porque a tribulação vai nos moldando. Nós passamos pela tribulação e nós somos transformados na tribulação. Quando nós perseveramos, a tribulação nos deixa mais fortes. Porque se nós tivéssemos tudo, nós não íamos fortalecer. A tribulação é que vai gerar. Você pode ver que quando as pessoas, os grandes pregadores vêm aqui, eles falam que tudo deu certo na vida deles, por isso eles estão pregando Jesus. A maioria não, né? Quase que sua totalidade. Aqueles que são pastores para casais, por exemplo. Quando eles vão contar o testemunho deles, é um testemunho de completo desastre no casamento. É um casamento que quase sempre é isso, né? Não estou dizendo que todos os pastores de casais são assim, mas na sua maioria, eles praticamente faliram, ou às vezes até divorciaram, depois voltaram, ou de repente reconstruíram, mas depois tiveram vitória. Assim como aqueles que têm prosperidade, quantas vezes falam que faliram? Fali não sei quantas vezes. Não tinha um centavo para comer. Fui na rua para pedir comida. Alguém já viu testemunho assim ou foi só eu?
Já viram? A tribulação. Mas eles não pararam diante da tribulação. Eles não se conformaram com esta situação e tentaram de novo. Você entendeu? Tentaram de novo. Eles não paralisaram. Eles se deram a chance. Porque eles falaram, não é essa vida que Deus tem para mim, não. Não é essa vida de fracasso. Não é essa vida de derrota. Não é isso que Deus tem para mim. Deus tem algo muito maior, e se Ele tem algo maior, eu que não vou ficar aprisionado nessa tristeza, nesta luta, nesta falência, eu vou me movimentar. A tribulação gera perseverança, e somente aqueles que perseveram, aqueles que perseverarem até na glória, né? A palavra de Deus diz isso, aqueles que perseverarem até o fim, serão o quê? Salvos. Nós temos que perseverar. Perseverança. Ter continuidade. Não podemos nos abater com todas as tribulações. Nós temos um Deus verdadeiro que está conosco. Um Deus real, um Deus verdadeiro. E Ele está conosco. Eu quero ler com vocês Lucas 8, do 28 em diante. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Os demônios imploraram. Pode continuar. Para o abismo, vai, próxima. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus. Viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus os mandou embora dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Então ali nós vimos que era um homem que estava completamente dominado. E o povo daquela cidade, ao invés de ver a glória de Deus, eles ficaram com medo daquilo que Jesus fez. Uma que provavelmente porque eles estavam ali com as criações de porcos, né? E eles não queriam perder financeiramente. Mas eles tiveram medo daquilo que Jesus fez. Mas aquele que foi livre, o que Jesus falou para ele? Conte a outros. Leve esperança a outros. E tantas vezes, Jesus quer que eu fale e que você fale o que Ele fez por você. Fale para outros. Comente com outros.
testemunhe, leve esperança, leva vida para outras pessoas. Nós precisamos levar vida. Temos que sair do nosso egoísmo. A igreja se tornou tão egoísta. Muitas vezes a igreja vem para a casa do Pai somente para pedir. A gente tem fé, a gente tem esperança, mas e o terceiro, que é o amor? Porque o amor não é egoísta. O amor não vai se conformar de ver as pessoas sofrendo lá fora e não falar nada. O amor é que vai mover. Por isso que o amor é maior. Porque a essência de Deus é o quê? É o amor. E quando nós vivemos fechados, só indo para a igreja, mas eu vou para a igreja todo domingo, me alimento, eu como da palavra, eu tenho fé, está tudo bem na minha casa, ó, tranquilo, minhas finanças estão bem, meus filhos estão bem também, estão vindo para a igreja. Mas qual é esse egoísmo? Será que Cristo foi egoísta assim com a gente? E se nós somos a imagem e semelhança dele, como podemos viver no egoísmo? Deus nos confronta hoje, para que nós possamos viver o verdadeiro amor. O apóstolo Paulo, ele coloca o amor como o fundamento mais importante para o cristão, revelando que ele está acima de todos os dons, acima dos bens materiais, acima dos valores morais, sendo ele a base para um relacionamento sadio entre os homens e Deus. Se houver amor entre um casal e não houver egoísmo, o que as pessoas, fazem? O que o casal faz? Um vai querer que o outro seja feliz. É isso que pelo menos a gente aprende na escola de casais, né? Eu vou lutar para que o meu marido seja feliz e ele vai lutar para que ele me faça feliz. E o amor muitas vezes é sacrificial. Ele exige muita renúncia. Porque se você casar para ser feliz, você vai ser egoísta. E você vai querer que seja tudo do seu jeito. E aí você vai começar a ser dominador, egoísta, e não vai funcionar. Porque o amor, ele não é egoísta. O amor é aquele que se sacrifica para que o outro seja feliz. E normalmente quando dá BO, é porque não teve sacrifício. Um foi egoísta, ou às vezes os dois. E aí não dá certo. Quando a gente é egoísta no nosso relacionamento, não dá certo. Não dá certo com nenhum relacionamento o egoísmo. No relacionamento com Deus também não dá certo. Sabe por quê? No casamento não deu certo, porque você queria tudo do teu jeito. E agora com Deus, você quer só que Deus te abençoe. Deus me dá, me dá, me dá. E você está gordo de tanta bênção. Gordo espiritualmente falando, tá bom, gente? Você já está tão gordo de tanta bênção, mas você não distribui. Deus te deu tantos dons. Deus já te deu tantas vitórias. E você não quer distribuir. O amor, ele vai se compadecer das outras pessoas. Quando você vê alguém, principalmente que estava como você, sem esperança, você não vai poder ficar quieto. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha de falar. Eu também tenho. Não, você não tem. Você está aí falando na frente. Tenho. A pessoa chega no ônibus e falar com alguém assim, você acha que não tem vergonha? Tenho vergonha. Mas se Deus me mandar falar, eu falo. Mas não foi sempre assim. Muitas vezes Deus me mandou falar na fila do pão e eu não falei.
Muitas vezes Deus me mandou falar no mercado e eu não falei. Mas aí eu pedi para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero mais ser assim. Eu quero ter uma ousadia que não é minha. Eu sei que não é minha. Mas eu quero verdadeiramente estar disponível. E quando eu falei isso, aconteceram coisas assim essas semanas que eu falei, meu Deus do céu. Umas coisas assim sobrenaturais. Eu passo na rua, Deus fala assim, para, ali está precisando alguém falar. Eu paro. Eu não estou me reconhecendo. Desde do curso de evangelismo sobrenatural, que eu falei, eu não posso só ensinar e não viver isso. Porque eu falava com as pessoas que se achegavam a mim. Quando eu estava no meu conforto, assim, né? Às vezes ia no salão, estava lá com a Gabi conversando e alguém começava a falar. Sempre falei. Mas ali era o meu habitat, estava ali, estava junto com outra pessoa estava dando respaldo. Mas na rua, com uma pessoa que não conhece nada, mas eu entendi que isso é o amor. Quando a gente ama Deus e a gente quer fazer Ele feliz, e quando você para falar com aquela pessoa que está completamente sem esperança e você só fala assim, calma, essa não é a vida que Deus tem para você. Jesus te ama. Ele não tem essa vida, Ele morreu por causa de você. Eu achei tão lindo o testemunho. Alguém me contou esses dias sobre o Marlos, que tinha um morador de rua na marquise, embaixo da tua marquise, quando se abriu a loja, né? E ele foi lá e falou com essa pessoa, e falou do amor de Deus para essa pessoa, falou que Jesus tinha uma vida para ele diferente daquela que ele estava vivendo. E nem sempre vai acontecer isso, da gente ver os frutos. Nem sempre, mas para esse caso aconteceu. E quanto tempo depois ele voltou lá? Bastante tempo. Mais de anos? Não, sim, tipo uns 6 meses, 7 meses, ele sumiu. Ele sumiu de repente. Não estão ouvindo? Estão ouvindo? Não. Deixa eu falar aqui. Entrevistar o Marlos. O que aconteceu? Então eu falei do amor de Deus para ele e ele sumiu. Eu tomava café com ele todo dia e tal, daí ele sumiu. Daí um dia eu estava trabalhando lá, atendendo um cliente, e chegou um rapaz e ficou me olhando, e daí eu, peraí, já te atendo. E ele ficou parado me olhando e falou, não, beleza, Marlos, aí falou meu nome, né? Aí eu terminei de atender o cliente, fui falar com ele, daí ele falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Daí ele falou assim, não, eu sou aquele cara que estava aqui tomando café da manhã com você, que você me falou de Jesus. E eu voltei para minha casa, e eu voltei para minha família, eu moro lá, estou trabalhando, tudo. Veio me agradecer e só vim te dar um abraço. Então, realmente Deus faz milagre. Olha aí, vamos aplaudir o Senhor. E Deus quer te usar, gente. Deus quer te usar. Não é para você se inflar de orgulho, porque eu não sou nada. É só para que eu possa me deixar ser usado por Deus. Ele quer te usar na tua casa. Mas às vezes você está tão sem esperança, tão sem fé, que como que Ele vai te usar? Às vezes você só murmura, às vezes você só reclama, nada está bom. As coisas que você ainda não conseguiu, mas a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não quer você nesse ativismo. Deus quer que você ande na rua e que você fala, Espírito Santo, tem alguém que é para mim falar? Porque se você falar isso, eu tenho certeza, se você fizer esse voto hoje, Deus vai te usar. Ele vai trazer pessoas até você. Eu tinha falado assim, às vezes a gente fica só aqui dentro da igreja. E a gente conversa com muita gente, e a gente orienta tanta gente, e a gente aconselha tanta gente. Mas eu queria falar para aquele que não conhece Jesus ainda. Mas às vezes eu estou aqui dia e noite. E como é que eu vou fazer? E aí Deus falou assim, para na rua.
E ontem fui buscar o Brian lá na casa dele, a gente ia lá pro sítio. E de repente, tinha um casal lá na rua. E Deus falou assim, fala com eles. No meio da rua. E a gente foi falar com aquele casal. E daí ligou uma pessoa falando assim, pastora, pode fazer uma visita comigo? Está acontecendo isso, isso, isso. E nós fomos lá fazer a visita. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não se deixa ser usado. A gente enche tanto o nosso coração com o egoísmo da nossa relação. A gente coloca lá, quero isso, 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 isso. Isso não deu ainda, isso Deus não me deu ainda, isso ainda não consegui. Mas essa não é a nossa essência. Deus é amor. E nós somos filhos de quem? De quem que você é filho? Quem que é teu pai? Deus. E se Ele é amor, você tem amor. E você precisa dar este amor. Esse amor não é para você ficar guardado dentro de você. Esse amor é para que você cure as pessoas. Para que você tenha a ousadia de ver alguém doente e orar por essa pessoa e falar, você vai ser curado em nome de Jesus. É você ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo te dizer assim, essa pessoa aconteceu isso, isso, isso. Às vezes a gente admira, né? Nossa, quanta unção. Não é unção, é disponibilidade. Quando você se disponibiliza, como a pastora contou, que o pastor Kate foi falar com a moça ali que estava aqui na porta da igreja, o Espírito Santo falou para ele. Ela é usuária de droga e está escondido em tal sapato. Ainda disse qual era o sapato que estava escondido a droga. Mas por que falou isso? Para que a pessoa acreditasse que realmente era Deus falando. Porque era impossível que uma pessoa que não viu ela, que não conhece ela, soubesse aonde estava escondido. Só que você tem que ter coragem de falar. E para a coragem vir, o teu eu tem que morrer. E o amor tem que crescer. E a tua reputação tem que ser menor do que o teu amor por essa pessoa. Porque talvez se você não falar para essa pessoa, quem sabe ela venha se matar. Quem sabe ela venha não ter nenhuma esperança. E isso não é para você levar como uma culpa. Porque Deus, Ele é tão amoroso que Ele não vai ficar nos acusando. Mas Ele nos constrange. Então que você possa ser constrangido por esse amor. Constrangido, e que quando você venha na casa do Pai, você possa clamar por esse amor. O amor produz amor. Não é acusação. Às vezes as pessoas querem convencer as outras dos pecados dela. Você está errado nisso, nisso, nisso. Olha a vida que você leva, olha não sei o quê. E você quer apontar. Não se ganha pessoas apontando o dedo para elas. Nós ganhamos pessoas declarando o amor de Deus. Eu sou um testemunho vivo de que eu fui ganha pelo amor. E muitos já sabem do meu testemunho. Quando eu fui contar para minha família que eu estava grávida, eu achava que eles iam me apontar o dedo. Porque todo mundo era crente, só eu não era. Eu achava que eles iam me acusar. A única ovelha negra da família. Aquela que fez tudo errado. Eu tinha certeza, mas a minha convicção era uma convicção. Eu vou falar assim, vou só falar porque eu já não tenho mais pai nem mãe, então eu vou falar pelo menos para os irmãos, né? E de repente eles me constrangeram com o amor, porque eles me abraçaram. Abraçaram meu esposo, falaram, seja bem-vindo. Você trouxe ela de volta para a família, porque eu fugia deles, porque eles eram crentes. Né? E o amor que me constrangeu. Então, o amor é que me ganhou para Jesus. O amor que me trouxe esperança.
Foi esse amor de Deus que eu soube aonde procurar quando eu estava grávida, pensando que de repente podia ter um bebê com problema, porque depois peguei uma varicela e a minha gravidez começou a se complicar. E esse Jesus que eu rejeitei há tantos anos, por 17 anos, a minha família, que eu rejeitei por tantos anos, me abraçaram. Eles não me deram no mesmo troco. O mundo quer dar no mesmo troco. O mundo quer vingança. O mundo que quer que a pessoa que fez você sofrer, sofra. Isso são sentimentos do mundo, não são teus sentimentos. Se você é filho do amor, você quer que essa pessoa se transforme, que essa pessoa se cure, que essa pessoa se liberte. E aí você não fica calado, porque o amor dele que está dentro de você vai transbordar. É assim que você vai ganhar a tua casa. É assim que você vai restaurar o teu casamento. Eu não sei qual é o motivo que você pediu a Deus alguma coisa, você que de repente está nessas campanhas. Ou que você, quando está aqui, pede algo especial para Deus. Eu vou dizer para você, a solução disso é o amor. O pecado é errar o alvo, como a gente sempre aprendeu. Errar o alvo do quê? Do amor. Porque o ladrão, ele ama mais o relógio do que a pessoa, quando ele rouba o relógio. Quando ele rouba o telefone, ele amou mais o telefone do que a pessoa. Quando a traição, ama mais os prazeres do que a pessoa. Então, o pecado é errar o alvo. O alvo do quê? Do amor. Mas quando nós temos o amor, nós temos uma arma tão poderosa dentro de nós. O amor tudo pode, tudo sofre, tudo crê. O amor transforma. O amor traz esperança. O amor dá uma nova oportunidade. O amor gera frutos. O amor cura. O amor perdoa. Se nós formos ver, o amor pode tantas coisas. E de repente é só isso que você precisa. Demonstrar este amor. Então eu quero que você pense nas coisas que você precisa vencer. E que você veja que este amor de Deus pode muita coisa, mas você é portador deste amor. Amém? Então quero que você se coloque de pé.